Yokoso, Kanajou to Nerd Satsudan. Você está ouvindo ao Papo Nerd com elas. Sejam bem-vindos a mais um Papo Nerd com ela. Eu sou a Carolzita e hoje o papo é sério. Hoje eu quero falar sobre o que acontece quando a gente tira o filtro de certos animes e olha para o que sobra no mundo real. A gente vive em um Brasil que só em 2025 registrou o recorde brutal de quase 1.500 casos de feminicídio. São 4 mulheres mortas por dia simplesmente por serem mulheres. Ah, Carol, mas por que você tá falando isso num podcast de anime? Porque é exatamente isso. A violência, ela não começa na faca ou na arma. Ela começa na mentalidade. Ela começa quando o homem se sente no direito de ser o protagonista absoluto de uma narrativa, onde as mulheres são só ferramentas, utilidade, obstáculo para sua evolução, ou um prêmio no final. Eu vejo muito cara adotando um anime específico como favorito, não pela história, mas porque projeta neles uma fantasia de poder e isolamento. O tal do Red Pill. Eles pegam personagens quebrados e em vez de aprender sobre trauma e humanidade, que muitas vezes é sobre o que realmente a história se trata, usa isso como um escudo para validar a frieza, misoginia e até o complexo de superioridade. Você sabe se seu anime favorito é uma red flag? Bom, talvez seja a hora de você se perguntar, você realmente gosta da obra ou gosta da ideia de que o mundo te deve algo? Vamos lá, gente. Top 10 de animes favoritos aí da galera. E quem sabe você, garoto, homem, faça uma autocrítica aí sobre o que você anda favoritando. Começando por um anime mais antigo, Code Geass. E, Carol, por que Code Geass é red flag? Gente, é só pegar a idolatria que muitos Red Pill têm com o Lelouch, né? O mestre estrategista. Ah, eu sofri calculista. E o tanto que o Lelouch usa também, né, as pessoas ao redor dele, principalmente as mulheres, pros seus fins, né? Ao invés de focar, né, no que realmente é o anime, essa galera aí fica focando na manipulação, né, do Lelouch como uma grande virtude. Essas pessoas enxergam no Lelouch um grande manipulador e essa manipulação uma grande virtude como personagem, como protagonista, né? Em nono lugar, pelo mesmo motivo, inclusive, é amplamente conhecido aí entre os red flags, Death Note, que tá aí entre muitos animes favoritos dos Red Pill, como grande protagonista aí, Light Yagami, o complexo de Light Yagami, em que eles acham que tem o poder sobre tudo e todos, né? E que a verdade deles é a melhor verdade, né? E que precisa de um jeito bem autoritário punir as pessoas. Enfim, eles enxergam realmente, né, o Light como um grande herói injustiçado aí, porque a sociedade é fraca. Gostaria de falar de outro anime antigo. Desculpa pessoas que gostam muito deste anime, eu conheço alguns que gostam, não pelo motivo errado, mas que gostam pelo motivo certo, mas tem alguns que realmente, alguns Red Pill que adotaram esse anime como grande inspiração, que é Overlord. Os caras pegam o Ain como um grande símbolo de poder e de que precisa esmagar os fracos, ou precisa, tipo, esmagar os betas, sabe? Basicamente uma leitura bem darwinista, né, social, de que o poder pode justificar qualquer atrocidade que possa fazer contra as pessoas. Um anime também que entra nessa lista, não tanto assim pelo anime em si, mas pelo jeito que interpretam, pela má interpretação, é Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Muitos revelam a sua leitura militarista e nacionalista extrema dentro desse anime, sendo que não é sobre isso o anime. Então acabam interpretando do jeito que eles querem, né? Moldando a história do anime pro que eles querem, hidrolatando, né? E esse genocídio que o próprio protagonista acaba tendo como solução, né? E pra quem não sabe, né, interpretar direito Shingeki no Kyojin é uma grande crítica, né, ao fascismo, né? E esse ciclo de ódio. Realmente tem uns Red Pill que adota e reinterpretando, né, até de um jeito malicioso ou de um jeito errado uns animes. Outro também que é um grande injustiçado é Vinland Saga. A primeira temporada vemos o jovem Thorfinn usa bastante da violência, né? Só que, cara, o anime
que é basicamente sobre a humanidade e sobre a não violência, né? Um grande manifesto anti-guerra. E chega a ser até irônico, porque essa ideia do macho alfa que bate em pessoas, eles adotam isso. Você vê bem o quanto Vinland Saga é mal interpretado, é que os Red Pill encara isso como só a primeira temporada, né? Segunda temporada, que aí já vem um arco de redenção, aí eles dropam, porque não é isso que eles querem ver. Eles querem ver machos se enfrentando. Próximo anime adotado pela grande comunidade Sigma, Classroom of the Elite. Confesso que realmente me surpreendeu, assim, primeiro os Red Pill conhecer, mas aparentemente a Yonokuji é um grande deus na comunidade Sigma, e porque pra eles, né, ele manipula todo mundo como ferramenta e não demonstra emoções, porque claro, demonstrar emoções é coisa de menininha, é coisa de quem não controla suas próprias emoções, como mulherzinhas. Obviamente, né, que eles usam esses fãs tóxicos aí do anime, usa isso pra justificar, né, a sua frieza, né, e a falta de empatia na vida real. Grande deus dos incel. Outro anime também, lidera bastante também uma das listas desses Red Pill, seria Tachi no Yusha, ou Rising of the Shield Hero, usando o começo da obra, né, naquela falsa acusação de abuso, como prova, né, o grupo misóginos acabam usando esse anime como exemplo, né, de falsas acusações de abuso e para apontar mulheres, para apontar sobre elas mentindo sobre abuso. Também há uma certa normalização da escravidão, já que o personagem principal trata a escrava muito bem, né, então ele é um bom dono de escravo, então as pessoas acabam deixando esse lado amenizado, né? Como se ele é um bom dono, tudo bem ele ser dono de escravo, né? É bem bizarro, cara, é bem problemático o jeito que eles levam esses animes. A gente tem medo, né? Cara, a gente vê aí a mulher sendo morta todos os dias. Casos de, não só sendo morta, mas violência, qualquer tipo de violência, né? Seja ela verbal, né? Seja ela física, seja também financeira, qualquer tipo de violência as mulheres acabam enfrentando por conta disso, né? E são o mesmo papinho, sabe? De ser o macho alfa, sabe? De ser provedor. A gente vê também muito nesses animes. Não vamos falar também sobre a cultura, né? Porque eu queria focar muito mais na recepção que os homens têm aqui no Brasil com esses animes. Não é algo só cultural do Japão, entendeu? Tá? É bem aqui também, principalmente aqui, já que estamos aqui. Bom, dentro dos animes que as pessoas até podem se surpreender um pouco, gostaria de citar também Cavaleiros do Zodíaco. Quando o cara ainda não percebe o grande potencial homoafetivo que existe em Cavaleiros do Zodíaco. Se você não enxerga isso, olha, meu amigo, tá aí pra você pensar. O quanto eles se importam um com o outro, não é só sobre a amizade, é sobre realmente se importar. E o quanto também são corpos extremamente sexualizados, digamos assim, né? Todos os caras bem fortões, né? Se esfregando, quentando. Oh my god. Tem que parar pra pensar nisso também. Outro anime que eu gostaria de trazer também é Mushoku Tensei, que acabou em muitas polêmicas quando foi lançado e que acabou sendo adotado pelos Red Pills por ser frequentemente defendido com unhas e dentes porque ignora os comportamentos predatórios do protagonista, sob a grande desculpa de evolução e tratando exatamente o assédio como um traço de personalidade aceitável, né? Ai, gente, o que dizer? Só sinto muito. Quem tem como favorito Mushoku Tensei, você precisa realmente reavaliar as suas preferências, porque às vezes não é sobre isso, sabe? Às vezes tem anime muito melhor pra você assistir. Reconsidere. Outro anime também, esse daí é um pouquinho mais antigo, mas que as pessoas vão se lembrar muito, é sobre Nanatsu no Taizai e todos os etes que vieram nessa leva de 2010 a 2015, em que era muito popular esse tipo de anime, esse tipo de recurso como um recurso de comédia, né, de humor, o que normalizava muitos comportamentos, como olhar embaixo da saia da menina, sabe?
sabe? Encostar sem a permissão dela. E isso era tratado muito como realmente um alívio cômico. E assim, ver que pessoas hoje em dia, sabe? Eu não digo na época, porque na época era até difícil pra nós mulheres, mesmo a gente se sentindo estranha com esse tipo de comportamento, assistindo esse tipo de comportamento, a gente não sabia exatamente falar, cara, isso é muito problemático, porque a gente também via como um recurso de humor. Mas é claro que hoje em dia, você reavaliando, fazendo uma autocrítica de comportamentos, você vê que mídia não é só você assistir. Pode refletir o comportamento em algumas pessoas, ainda mais naquela época em que não era muito censurado, sabe? Não viam-se animes como só coisa de criança. Não viam que animações podiam ter cunho adulto. Era frequentemente comum que crianças e adolescentes tivessem acesso a soft porn, a hentai. Não passava pela cabeça dos adultos em si que isso poderia influenciar até na vida de relacionamentos das crianças e até sexual, sabe? Então, hoje em dia, se você considera esses animes como, meu Deus, era um anime da minha infância, se você tem esse olhar ainda muito carinhoso de não reconhecer o quão problemático eram as situações nesses etes, cara, realmente você precisa se reavaliar aí. Pense numa red flag como uma dica pra você pensar na sua vida, sabe? No que você anda trazendo até inconscientemente dentro dos animes. Bom, primeiro aqui da minha pesquisa, até me surpreendeu porque não é um anime para adolescentes, não é um anime para crianças, é um anime de adulto. Hoje em dia, adultos, né, que eram adolescentes, quando tiveram contato com esse anime, consideram muito a obra do Kentaro Miura, Berserk, como uma grande obra aí, símbolo do movimento Red Pill. Não somente do movimento Red Pill, como grupos de extrema direita e até neonazi. Vamos lá, porque aquela estética, né, do guerreiro solitário que Guts tem e da hipermasculinidade. Os grupos da extrema direita costumam pegar essa figura de homem forte, resiliente, autossuficiente do Guts, que enfrenta um mundo corrompido, e usam Guts como um símbolo a ser exaltado. Eles ignoram completamente o arco que o personagem tem sobre vulnerabilidade e sobre a importância, né, de confiar nos outros, né, e sobre todo o trauma gigantesco que foi causado por toda a violência que o Guts passou, e glorificam, né, a fortaleza que o Guts é, mesmo passando por todas essas coisas. A gente sabe que Berserk é uma obra não só impactante, mas trata muito sobre a humanidade também, e pegar e distorcer completamente todos os conceitos filosóficos que existem em Berserk é de uma maldade, uma burrice muito grande. Fora também, né, usam muito, né, do simbolismo medieval, não, agora falando não só de Berserk, mas falando de outras obras medievais, usando também muito a figura do viking, sabe, passando para outras obras, né, usando figuras como o ninja solitário, um viking, sempre esse tipo de figura que é forjada, porque se você for parar para olhar estudos históricos, era muito de mulheres e homens estarem sobre mais ou menos o mesmo patamar, principalmente em culturas pagãs e em culturas mais viscerais, como eram os vikings, porque era questão de sobrevivência, entendeu? Era questão de eles precisavam ser brutais para sobreviver. Igualmente brutais, entendeu? Homens e mulheres. Muito pós-Idade Média foi se criando mais coisa de fragilidade feminina. Eu acho que é até muito mais recente, sabe? Essa fragilidade feminina. A religião também ajudou muito e eles acabam adotando esse tipo de interpretação falha, que nem é real, sabe? Nem é real. Voltando também pra Berserk, gente, a gente sabe que a obra é sobre humanidade, né? E contra o fascismo e o autoritarismo. E, cara, o Guts, ele não sobrevive porque ele é superior, porque ele é forte, porque ele é macho alto. Sim, porque, tipo, ele se recusa a ser apenas só uma pecinha do jogo ali, sabe? Desse jogo autoritário. O quanto esses grupos desfazem a ideia central. É até meio irônico falar quanto é burro, sabe? Tipo, pegar e interpretar do seu jeito
visto uma obra que claramente se trata sobre outra coisa. Realmente é bizarro. Bom, esse foi um top 10 bem curtinho. Eu espero de coração que isso seja editado, porque eu gravei de um jeito até improvisado, falando do meu coraçãozinho, só os dados que eu tive que trazer mais atuais. Peguei de notícias, então, por favor, gente, analisem, façam uma autocrítica. Cara, é algo que eu tô me repetindo aqui, mas que é algo que é realmente sério. Às vezes vocês reproduzem um certo comportamento que só depois que vocês vão perceber que não é esse tipo de comportamento que vai fazer você ser visto, ser reconhecido. Tratar as pessoas como seres humanos é o mínimo. Tratar... E eu digo as pessoas porque, cara, você... esse movimento Red Pill encara até mesmo outros homens que se recusam a fazer parte desse movimento como seres inferiores. Cara, ninguém é superior ou inferior a ninguém. Todo mundo é igual. A gente só vive histórias diferentes. Se as coisas não estão do jeito que te agradam, quem tem que mudar é você. Não é o mundo que tá errado. Não é tudo que, todas as pessoas são erradas e eu que sou certo. Gente, não é assim. Fora que esse comportamento de Red Pill é um comportamento que reforça as violências contra as mulheres. Ou as violências contra outros homens que são considerados inferiores. E esse comportamento mata. Estamos falando aí comportamentos que te levam a cometer um crime. Então pare e pensa, sabe? Se você realmente quer ser enxergado como ser humano, autocrítica nunca é demais. Muito obrigada que me escutou até agora e gostaria que mais meninas estivessem aqui, mas infelizmente por desencontro de agendas aí não foi possível. É isso, é o próximo Papo Nerd com elas e na próxima acho que falaremos sobre um assunto menos pesado.